Pegue seu esboço, sua Bíblia. Quero ler com vocês, inicialmente, o texto que está em Romanos, capítulo 12, o versículo é o 5. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 5. Vamos começar inicialmente com esse texto. Vejam o que diz a palavra de Deus. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Não sei se você percebeu, mas eu quero chamar a sua atenção. Veja, nós estamos ligados uns aos outros. Todos nós que fazemos parte da grande família de Deus, estamos ligados uns aos outros. O que é que nós vemos hoje? Qual é a realidade que nós estamos percebendo hoje, quando nós olhamos para os relacionamentos? Cada vez está mais fácil desligar. O número de casamentos que estão sendo desligados está cada vez maior. Casais estão se desligando. Pais estão se distanciando e se desligando dos seus filhos, e filhos estão cada vez mais distantes dos seus pais. E não para por aí. O número de pessoas que estão se desligando, se desconectando da sua comunidade de fé também está cada vez maior. Nós nunca tivemos tantas pessoas hoje desigrejadas. Estão desconectadas de uma comunidade de fé e estão simplesmente caminhando sozinhas. Pessoas estão cada vez mais se preocupando apenas consigo e muito pouco com o próximo. Pessoas que acabaram escolhendo viver isoladas, sozinhas. Eu não sei se por algum momento você se questionou e perguntou por que isso? Por que que isso está acontecendo? O que que está destruindo os nossos relacionamentos? E uma vez encontrando talvez essa resposta, há uma outra pergunta: o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? O que é que você pode fazer para que a sua família permaneça ligada, o seu casamento permaneça ligado, o relacionamento ali com seus filhos, os seus filhos com você? Veja, o que é que você pode fazer para mudar isso? Há um texto que pode nos ajudar com essas questões, e eu quero lê-lo, que é Gálatas, capítulo 5, é o segundo texto. Capítulo 5, no verso 13. Antes de lermos, eu quero chamar a sua atenção para uma verdade. Não existem comunidades perfeitas. Não existe família perfeita, existem famílias melhores. Não existe um casamento que seja perfeito, mas é verdade, existem casamentos que são melhores. Não existem igrejas perfeitas. Independente de qual seja, não existe nenhuma igreja que seja perfeita. Não existe uma equipe de trabalho, um time de futebol,
Não existe uma sociedade perfeita. Aonde estiverem 2 ou 3 pessoas, nós vamos ter ali uma comunidade e nós nunca vamos encontrar comunidade perfeita, mas existem comunidades melhores. Não existe pessoas perfeitas. Ou será que nós temos alguém aqui que é perfeito? Temos alguém aqui que pode levantar a mão e dizer, ó, pastor, olha, eu sou perfeito. Não tenho erro, não tenho falha. Existe alguém aqui que é perfeito hoje? Veja, então, se não existe nenhum perfeito, nenhuma pessoa perfeita, todos nós podemos melhorar. Eu posso melhorar. Não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas melhores, e nós estamos aqui para isso, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez melhores. Eu quero ler com vocês Gálatas 5, é a epístola de Paulo para os Gálatas, e esse texto Paulo está tratando justamente sobre esse tema, relacionamentos. Olha o que ele diz. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Agora, para o versículo 25, eu vou saltar para o verso 25, ele diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até o versículo 26. Veja, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando você olha para a palavra, desde o início, lá em Gênesis, quando nós vamos, por exemplo, para a história da criação. Veja, nós, desde o início, fomos ensinados pela palavra que nós não fomos criados para viver sozinhos. Aliás, há um detalhe surpreendente na palavra, quando você olha para a história da criação. Havia escuridão, e Deus vai e cria a luz. E no momento em que Deus, ele viu a sua criação, a luz foi criada. Veja, o escritor bíblico, ele tem o cuidado de nos dizer que Deus viu a luz. E Deus viu e achou aquilo muito bom. E aí ele continua a sua criação, e aí ele vai criar o firmamento, ele cria o céu, e novamente, Deus viu que ficou bom. Quando Deus cria a terra, e depois a vegetação, todas as vegetações, novamente, o escritor diz que Deus viu, e viu que ficou bom. E assim, os dias vão se passando, Deus vai criando, Deus cria os animais. Quando olha para os animais, novamente a expressão, Deus viu que ficou bom. E veja, de repente, quando chega no homem, e Deus cria o homem, nós temos ali Adão, e aí nós temos uma surpresa, a primeira surpresa bíblica, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Veja, Deus viu algo que Ele próprio criou, e Deus viu que aquilo não era bom. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só.
E aí pode surgir uma dúvida. Haveria Deus errado, cometido um engano, feito algo que não fosse perfeito? Deus sendo um Deus perfeito em tudo que faz, seria Deus agora, estaria Deus feito algo errado? Claro que não. Deus não é homem para errar. Não seria agora, logo no início, que ele erraria em alguma coisa. Então nós temos aqui, na verdade, apenas um cuidado de Deus deixar registrado nas Sagradas Escrituras uma verdade que é talvez uma das verdades principais da vida. A verdade que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus ainda não havia feito, e agora, quando ele decide fazer, percebe, ele diz: façamos o homem. Veja, não é apenas uma pessoa, o verbo está no plural, mas não havia ninguém ainda, o homem não existia. Quem estaria com o Deus? Veja, aqui nós vemos a essência de Deus. Deus é, na sua essência, relacional. Nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, em perfeita unidade e comunhão, participando ativamente de toda a criação. Façamos Pai, Filho e Espírito Santo juntos em perfeita comunhão, participando de cada detalhe de tudo aquilo que estava sendo criado. Agora veja, se a Trindade, na sua soberana vontade, decide criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, se Deus, na sua imagem, na sua semelhança, se Deus é esse Deus relacional, então nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então nós somos também seres relacionais. Portanto, o homem não foi criado para viver sozinho. Assim como Deus é essa comunidade, a Trindade, o homem também, ele não foi criado para viver sozinho. Então, na palavra, nós temos simplesmente o cuidado de Deus de deixar registrado isso, de nos mostrar que a solidão, que o isolamento não é uma coisa boa. Isso vai totalmente contra a nossa própria natureza, a natureza que nós fomos criados. Por causa disso, em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, quando Deus percebe, viu que realmente aquilo não era bom que o homem vivesse sozinho, o texto diz: então eu vou fazer alguém, eu farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. E é interessante porque Deus completa então a sua criação quando ele forma o primeiro relacionamento, o primeiro casamento. E a partir de Adão e agora Eva, sua esposa, veja, a partir dali viriam todos os demais relacionamentos. Nós temos aqui o primeiro casamento, e aí depois virão os primeiros filhos, as primeiras relações entre pai e filhos, e depois nós temos os irmãos, e depois nós vamos ter primos, que depois virão amigos, que depois virão, veja, equipes de trabalho, e aí nós temos todos os relacionamentos que nós temos hoje. Acontece
que Deus faz e tudo que Ele faz é perfeito, mas o pecado acabou entrando na humanidade. E a partir do momento, aquilo que seria uma comunhão perfeita, um relacionamento completo, aquilo que seria realmente algo muito bonito, as pessoas viverem realmente unidas, com o pecado dos nossos primeiros pais vieram os primeiros problemas. A vergonha de Adão e de Eva, quando pecaram, o medo de se colocarem e se relacionarem agora com Deus, como eles faziam diariamente, em todo final de tarde. Agora eles se escondem, eles fogem, eles usam folhas para se cobrirem, até então viviam ali sem nenhum tipo de vergonha, aliás, totalmente um relacionamento transparente, mas agora vem as máscaras, o egoísmo, o orgulho, veja, a insegurança, os ressentimentos, e nós chegamos exatamente naquilo que nós temos hoje. As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de viverem umas com as outras. Constantemente eu uso assim, pastor, eu já me decepcionei demais com pessoas, eu prefiro agora caminhar sozinho. Eu já ouvi isso muitas vezes. Já ouvi de pessoas dizendo assim, olha, eu já me machuquei e eu não quero mais me machucar novamente. Eu ouvi uma vez de uma mulher dizendo, olha, eu me casei eu me casei achando que eu seria feliz, mas eu vivo no inferno. O que dizer para essas pessoas? O que eu posso dizer para você se você é alguém que é extremamente ferido, machucado, por causa das suas relações, ou de um relacionamento que foi para você um relacionamento muito difícil? Será que a minha palavra para você seria, olha, tudo bem, então, siga sozinho, viva sozinho a sua vida, fique mesmo sozinho, isole-se. Será que essa seria a resposta melhor? Será que eu diria para você, olha, esqueça a sua natureza espiritual, esqueça o propósito de Deus lá desde a criação para a sua vida, esqueça tudo isso e viva sozinho, você vai conseguir viver sozinho. Será que essa seria a melhor recomendação, o melhor conselho para você? Eu acredito que não. Nesse texto de Gálatas, Paulo está escrevendo aqui e esse texto pode nos ajudar, assim como estava ajudando aqueles primeiros cristãos ali da Galácia. Veja, Paulo mostra aqui o coração do problema dos relacionamentos. De onde vem a raiz de todos os problemas? E não só isso, depois de Paulo mostrar para nós o problema, a raiz dos problemas, Paulo nos dá o remédio, a solução. Bom, vamos então para o primeiro ponto. De onde vêm então os problemas? O que é que destrói os relacionamentos? O que é que destrói? Quero ler com vocês Gálatas 5, 26. Antes de nós preenchermos, olha o que diz o texto. Percebe? É o texto inicial. O verso 26, Paulo diz assim, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu quero chamar sua atenção para essa palavra, presunçosos. Você está anotando, sublinhe essa palavra, porque talvez seja a palavra mais importante desse sermão, presunçosos. Eu quero ler com vocês, em uma tradução mais antiga,
que vai nos dar uma palavra diferente, mas com exatamente o mesmo significado. Olha o que diz essa versão bíblica mais antiga. Ela diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Veja, uma palavra presunçosos, que aqui agora é traduzida como vanglória. Vanglória. E aqui está a resposta do primeiro ponto. Para o apóstolo Paulo, o que destrói os relacionamentos é a vanglória. É a vanglória. Nós não temos tempo suficiente para se aprofundar o tanto que a gente poderia, talvez, se aprofundar somente com essa expressão. Mas a palavra vanglória, no sentido original, kenodoxia, ela significa vazio de glória. Vazio de glória. Veja, aqui é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para nós: dentro de nós, dentro do nosso coração, existe um vácuo, existe um vazio de glória, um vazio de importância, uma insegurança profunda, existe uma falta dentro de cada um de nós. E Paulo está dizendo: olha, não se deixe dominar-se por esse vazio de glória, não deixe isso influenciar a sua vida. No fundo, o que Paulo está dizendo é que todos nós sabemos que nós não somos tão bons assim, que nós não somos tão importantes assim, mas a gente vive tentando provar para as pessoas que nós somos alguém. E nós esperamos que as pessoas reconheçam que a gente é alguém importante. No fundo a gente sabe. No fundo a gente sabe que nós não somos tão importantes assim. E veja na sequência. Veja como isso vai afetar os nossos relacionamentos. Paulo usa duas formas. Ele diz: não nos deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, veja, nós temos aqui, eu diria, o resumo perfeito de todas as raízes, de todos os problemas dos relacionamentos. Duas palavras: provocar e invejar. Por que eu digo que são duas palavras que resumem todos os problemas? Veja o que significa provocar. Significa desafiar. No sentido original desse texto, significa sentir-se superior. É a ideia de alguém que olha o próximo de um andar de cima. Quando você olha de um andar de cima e o próximo você enxerga lá embaixo, você se sente superior. A segunda palavra é a palavra invejar, que no sentido original é exatamente o oposto da primeira palavra. Se provocar é desafiar, invejar é decair. E olha o significado: sentir-se inferior. É o sentimento de alguém que, quando olha para o outro, olha o outro em um andar de cima. Então entenda, o que Paulo está dizendo é que quando a gente deixa o nosso coração ser possuído de vanglória, desse vazio de glória, nós vamos enxergar o nosso próximo sempre em um degrau diferente do nosso. Ou o nosso próximo vai estar em um degrau de baixo, ou ele vai estar em um degrau de cima.
mas nunca no nosso mesmo degrau. Provocar e invejar são os dois lados de um mesmo vazio. Você quer ver um exemplo? Eu sou pastor. Então vamos imaginar que eu, de férias, com a minha família, vá na cidade que eu estou ali passando férias, visitar uma igreja e eu sento para ouvir um sermão. E eu sento, como vocês estão sentados, abro a Bíblia e vou ouvir o pastor pregar. De repente, o pastor está pregando. Se a palavra que ele está pregando for melhor do que as palavras que eu prego, eu penso assim, eu nunca vou conseguir pregar desse jeito. O que é isso? Provocar ou invejar? Veja, eu estou olhando ele num degrau de cima. Eu estou invejando ele. Eu estou colocando ele num degrau acima de mim. Então, é um lado do vazio que eu estou tentando encher. Quando eu invejo, quando eu coloco o meu próximo num degrau acima, eu estou tentando, na verdade, suprir um vazio que é meu. Encher um vazio. Agora vamos pensar o contrário. Se o pastor está pregando, e o sermão dele é um sermão fraquinho, e aí eu ouço, e eu digo assim, eu faria muito melhor do que ele. Veja, o que é isso? Provocar ou invejar? Veja, eu estou provocando. Eu estou me sentindo superior a ele. Ou seja, eu estou colocando ele num degrau abaixo de mim. É um outro lado do mesmo vazio. Do mesmo vazio, ou nós provocamos ou nós invejamos. E o que o texto de Paulo está dizendo? Se vocês deixarem ser movidos por esse vazio de glória, as pessoas, elas sempre ou serão uma ameaça para você ou um alvo de desprezo. E isso não vai dar certo. Aliás, isso não está dando certo e nunca vai dar certo. Uma observação importante que eu preciso fazer antes de continuar. Esse tipo de coisa, a inveja, a provocação, a gente não aprende na escola, com os amigos que nos ensinaram coisas erradas. Esse tipo de coisa, a gente também não aprende em casa com os nossos pais. Não foram os nossos pais que colocaram dentro de nós esse vazio. Isso não vem da escola, isso não vem de berço. Veja, isso faz parte da nossa natureza pecaminosa que foi desconfigurada exatamente no momento que o pecado entrou na humanidade, lá com Adão e Eva. Ali a humanidade foi toda desconfigurada e a partir dali, veja, esse vazio passou a fazer parte de todos nós. Mas é importante lembrar, Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez seres completos, sem falta alguma. O que o inimigo fez? O inimigo nos convenceu de que havia uma falta em nós. Até hoje, assim como Adão e Eva ouviu a voz da serpente, acreditando que estava faltando alguma coisa que eles poderiam talvez encontrar sem Deus. Até hoje, nós vivemos tentando suprir um vazio. Essa falta que o inimigo colocou dentro de nós. Vamos para o segundo ponto. Porque Paulo, ele não nos mostra apenas o problema, ele vai nos dar a solução para isso. O que é que constrói os relacionamentos? Servir em amor. Veja,
no mesmo texto, Paulo, no versículo 13, olha o que ele diz, Gálatas 5,13, ele diz assim: vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Os nossos primeiros pais, lá no Éden, deram ocasião à voz do inimigo, deram ouvidos à voz do inimigo. Ao contrário, ele diz assim, veja, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu preciso, antes de continuar, parar um pouco sobre essa expressão, o amor. Veja, como é que o mundo entende amor? O que é amor? As pessoas entendem amor assim, olha, se você me faz feliz, então você me ama. Agora, se você não me faz feliz, então você não me ama. É assim que o mundo entende o amor. Veja, se você supriu o meu vazio, se você corresponde e supre o meu vazio, você me ama. Mas se você não supre o meu vazio, então você não se importa comigo. Consequentemente, então você não me ama. Essa é a lógica do mundo. Desde que o pecado entrou na humanidade, é assim. Eu tenho uma falta e eu preciso de alguém para alimentar a minha falta. Eu preciso de alguém que me ame. E veja, então a gente acha que amor é isso. É quando alguém se preocupa e se importa em suprir uma falta que nós temos. Se supre, ama. Se alimenta a minha falta, me ama. Se não alimenta, não se importa e não ama, não me ama. Mas e o Evangelho? Essa é a lógica do mundo, mas e a lógica do Evangelho? Veja, o Evangelho vem para justamente consertar isso. Qual é a lógica do Evangelho? Veja, se existe um vazio dentro de nós, em Cristo Jesus, nós fomos amados e completamente preenchidos por esse amor. Então, eu vou servir o meu próximo. Essa é a lógica do Evangelho. Em Cristo, nós somos amados. Em Cristo, esse amor, o amor de Cristo, ele nos completa perfeitamente. Nós somos fartos pelo amor de Cristo. E uma vez preenchidos, as nossas relações interpessoais precisam ser de servir em amor. Veja como Paulo, na sequência, vai nos explicar isso. Versículo 14 e 15, ele diz assim: toda lei se resume em um mandamento. Veja, ele está lembrando algo que já foi dito outras vezes. Ame o seu próximo como a si mesmo. Percebe? Olha um detalhe surpreendente. Paulo está dizendo, vocês precisam colocar o seu próximo no mesmo degrau. Nem abaixo e nem acima, no mesmo degrau. Enquanto você não colocar o seu próximo, enquanto você não colocar as pessoas que você se relaciona no mesmo degrau que você está desobedecendo toda a lei. Aí ele conclui dizendo, mas, se você fizer o contrário, mas se vocês se morderem, se devorarem uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. Irmãos, fiquei pensando nessas expressões, percebe que ele usa expressões como se
como se o nosso próximo, como se a gente fosse comer. Veja, ele está falando de um vazio, ele está falando de uma vanglória, e aí agora ele está falando de elementos que parecem que o nosso próximo é comida, é como se nós fôssemos feras e um devorando o outro. Eu não encontrei ninguém que ilustrasse isso tão perfeitamente quanto um escritor que eu gosto muito, que chama o C.S. Lewis. Em um dos seus livros, um dos mais bonitos livros dele, Carta de um Diabo ao seu Aprendiz. Olha o que o C.S. Lewis fala a respeito desse texto. Ele diz assim, é uma metáfora, é uma ilustração. Ele diz, no inferno, o que se chama de amor é apenas uma fome insaciável. Os fortes devoram os fracos. O que ele está dizendo? Que no inferno, o que nós chamamos de amor não passa de fome. No inferno, ninguém de fato ama. Como é que é no inferno? Cada um deseja comer o outro para satisfazer um vazio que está dentro de si. Veja, enquanto a lógica do inferno é essa, eu preciso de alguém para alimentar a minha falta, eu preciso morder alguém, eu preciso devorar alguém, porque algo está me faltando aqui. Enquanto no inferno a lógica é essa, ele conclui dizendo, no céu é o oposto, é o contrário. O verdadeiro amor consiste em doar-se e em entregar-se para que o outro floresça. No céu, o amor se doa. Enquanto no inferno o amor é uma fome, no céu o amor se doa. Em vez de fome, o amor faz o outro florescer. Mas é óbvio. Por quê? Porque no céu não tem falta. Na lógica do reino dos céus não tem falta. Aqui nos falta dinheiro. No céu as ruas são de ouro. Aqui nos falta muita coisa, mas no céu nós vamos ter em abundância. A lógica do céu é essa. Nunca vai nos faltar amor. Portanto, nós somos preenchidos de amor o suficiente para doar amor. Então nós não precisamos de amor. Nós temos amor suficiente para nos preencher e para servir e fazer o outro florescer. O que isso tem a ver conosco? Primeiro, se eu vivo a partir do vazio, eu vou ver as pessoas como um meio de preencher as minhas carências. Concorda comigo? Eu quero essa amizade, porque se eu for amigo daquela pessoa, essa amizade vai me fazer sentir importante. Veja, a fome, o desejo de ser algo que você já é. Para que você quer ser importante? Ser importante para quê? Veja, eu quero esse casamento porque se eu me casar com aquela pessoa, eu vou me completar. Se eu me casar com ela, eu vou ser mais feliz. Percebe a lógica? Um vazio. Então eu estou esperando que aquela outra pessoa me supra de uma carência. Olha, eu quero aquela posição na igreja, porque se eu estiver naquela posição, as pessoas vão me aplaudir, as pessoas vão me enxergar. Olha, veja, eu quero ser amigo daquela pessoa, porque aquela pessoa ela é muito bacana, ela conhece muitas pessoas, e eu estando no meio dela, veja, eu também vou me sentir importante. É a lógica do mundo. Agora, um outro lugar, na lógica de Deus, se eu vivo cheio de Cristo, quando eu olho para as pessoas, eu não vejo alguém, veja, para me satisfazer, eu vejo um alvo do meu amor.
Eu vejo alguém que eu posso fazer florescer. Veja, então eu quero ser amigo daquela pessoa, porque se eu for amigo daquela pessoa, eu vou poder abençoar aquela pessoa. Veja, eu quero aquele casamento e eu vou me casar, porque eu me casando, eu vou ter alguém para me servir aquela pessoa. Eu vou servir o meu esposo, eu vou servir a minha esposa, eu vou servir os meus filhos. Consegue entender a diferença? Então veja, o amor de Cristo me preenche, e agora eu olho as minhas relações, não para me satisfazer, mas para mim me doar por elas. Se eu estou nessa posição, e se me colocaram naquela posição importante, eu não preciso ser aplaudido. Se eu estou nessa posição importante, agora eu vou usar dessa posição para abençoar, para edificar as pessoas que estão em uma posição diferente da minha. Mas não para me prevalecer. Isso é a lógica do céu. Servir para que o outro floresça. E aí você, então, consegue enxergar a raiz dos problemas, dos relacionamentos, o que destrói eles. E aí Paulo nos mostra, veja, o que constrói. E aí a gente chega, então, na pergunta, como é que a gente vai poder, e como é que a gente consegue praticar isso? E a resposta simples, o nosso modelo é Jesus Cristo, e aí a gente tem uma expressão que vai resumir muita coisa, que é o fato de Cristo ser sempre cheio do Espírito Santo. A necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Veja que incrível esse texto, Filipenses capítulo 2, o versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo, novamente aqui, agora para a igreja de Filipe, olha o que ele diz. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que texto perfeito! E perceba como Jesus é o nosso modelo perfeito. Diferente de nós que fugimos de situações que nos fazem sentir pequenos, nós que fugimos e nos esquivamos de situações que nos fazem sentir-se fracos, rejeitados, a gente foge disso. Veja Jesus, ele corre exatamente na direção daquilo que nós evitamos. Ele se esvaziou, ele foi ignorado. Não existe nada pior do que você ser ignorado. Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi humilhado. Ele não buscou em nenhum momento se encher de ninguém. Muito pelo contrário, a palavra diz que ele se esvaziou-se. Ele viveu cheio. Ele tinha, veja, a consciência, ele é o Filho de Deus, o único filho que não foi criado, mas que foi gerado, unigênito, o único que foi gerado, o Filho de Deus perfeito. Percebem, gente? Que coisa maravilhosa, que coisa incrível.
Quando você olha para a vida de Jesus, desde o batismo de Jesus até a cruz, nós vemos que Jesus foi ungido e foi conduzido pelo Espírito de Deus. Toda a vida e todo o ministério de Jesus foi debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. A sua entrega na cruz, o autor de Hebreus, lá no capítulo 9 de Hebreus, vai dizer que foi pelo Espírito eterno que ele vai e se entrega naquela cruz, ele se doa por nós. Ele era Deus, mas ele se esvaziou-se, e ele se humilhou, e morreu na cruz por nós. Jesus é o exemplo perfeito de alguém que viveu pelo Espírito. É por isso que Paulo vai concluir a palavra, lá de Gálatas, dizendo assim, versículo 25: se vivemos pelo Espírito, não pela carne, não sendo possuídos pela vanglória, mas se nós vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. O mesmo Espírito que encheu Jesus, que preencheu Jesus, também pode preencher o meu coração e o seu coração. O Espírito Santo, ele torna Cristo real para todos nós. Torna Cristo acessível. É o Espírito Santo que nos dá a condição e poder para que a gente possa viver como Cristo viveu. É o Espírito Santo que vai nos capacitar para nós nos afastarmos dos nossos desejos carnais. É o Espírito Santo que vai nos convencer dos nossos pecados. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a viver a vida de Cristo. Assim como o Espírito Santo esteve na vida de Cristo, uma vez que o Espírito Santo está nas nossas vidas, nós vamos conseguir viver e andar como Cristo andou. E aqui a gente vê o nosso Cristo andando não na lógica do mundo, mas na lógica dos céus, do reino dos céus. No lugar de esperar das pessoas alguma coisa, Cristo simplesmente serviu as pessoas, serviu em amor. Eu quero concluir. Veja, para que a gente possa refletir. Portanto, o que é que destrói os relacionamentos? É viver vazio. É você tentar sugar dos outros o que só Deus pode te dar. Não espere das pessoas o que só Deus pode te dar. Não espere que as pessoas sejam perfeitas. Não espere que as pessoas não errem. Não espere que as pessoas correspondam exatamente com o que você está esperando. Coloque as pessoas no mesmo degrau que você, porque não existe ninguém perfeito. Só Deus é perfeito. O que é que constrói os relacionamentos? É você viver cheio do Espírito, como Jesus viveu, e você se doar em amor. Então você não está e não deve esperar amor, mas você deve doar amor. Não espere que o seu cônjuge faça algo por você. Faça você algo pelo seu cônjuge. Sirva o seu cônjuge. Sirva o seu próximo. Se você, veja, está em uma posição na vida diferente de um amigo de trabalho seu, se ele é o seu chefe, ou se você é o chefe dele, percebe? Para que as relações sejam relações saudáveis, independente da posição, se coloque no mesmo degrau. E se você é maior do que ele,
na posição que você ocupa, lembre-se, você está ali para servir. Assim como se você estiver no seu degrau, veja, em uma posição na vida diferente, sirva quem está. É assim as nossas relações, é você se doar em amor. De novo, o que é que destrói os relacionamentos? A vanglória. É esse vazio interior que todos nós temos, que vai gerar o quê? Orgulho, inveja. Esse vazio que vai gerar insegurança, competição. O que é que constrói? É o serviço em amor, fruto de um coração humilde, altruísta e cheio do Espírito Santo. E qual é o nosso modelo? Cristo Jesus, que embora sendo Deus, esvaziou-se e ele se fez servo e viveu no poder do Espírito Santo ao ponto de se entregar em nosso lugar. Por isso, a grande decisão da sua vida hoje não é apenas como é que você vai tratar os outros, mas é de onde é que você está buscando ser preenchido. Se você tentar preencher o vazio nas pessoas, mordendo as pessoas, devorando as pessoas, não há relacionamento que dure para sempre. Uma hora isso vai ser destruído. Mas se você desejar e deixar o Espírito Santo te encher, então você pode se doar. E aí sim, construir relacionamentos firmes, saudáveis e duradouros, e que vão durar para sempre. Escolha, meu irmão, andar no Espírito, não na carne. Coloque-se em pé, por favor. Olha o que diz essa frase que eu construí para que a gente pudesse resumir todo esse sermão. Quando Cristo enche o coração, paramos de usar pessoas para nos sentirmos grandes e começamos a servi-las para mostrar o quanto Cristo é grande. Vamos ler juntos? Vamos lá? Quando Cristo enche o coração, paramos de usar as pessoas, sentirmos grandes e começamos a servi-las para mostrar o quanto Cristo é grande. Amém, irmãos? Minha oração é para que o seu coração hoje se abra, porque há um espaço dentro de você que foi aberto pelos nossos pais lá no Éden, e que a partir de então todos nós nascemos com esse vazio, que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. O amor de Deus. Cristo é o amor de Deus pela sua vida. Cristo é para nós suficiente. A partir do momento em que Cristo Jesus ocupar esse vazio, você não vai ser mais presunçoso. Consequentemente, você não vai olhar ninguém nem com altivez. Veja, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima com inveja. Nem provocar e nem invejar. Você vai colocar todos no mesmo degrau. Você vai nivelar a todos, porque todos nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. É o Cristo, veja, a cruz nos nivelou, somos filhos de Deus, imperfeitos. Por isso, irmãos, é possível viver bem, é possível relacionamentos saudáveis, desde que a nossa alma esteja saciada, preenchida com a presença de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo
possa trabalhar na sua mente, ao ponto de você hoje entregar esse vazio para Deus. Você será uma esposa melhor, você será um marido melhor, você será um amigo melhor, um irmão melhor, um ser humano melhor. Não existe ninguém perfeito, mas existem aqueles que estão sendo melhorados, e você pode hoje ser melhorado a partir do momento em que esse vazio for preenchido. Feche os seus olhos. Senhor, que Tu possas nesse momento fazer com que as minhas palavras se tornem para a vida dessas pessoas uma palavra transformadora. Eu sei que existem pessoas, ó Deus, eu sei que existem pessoas aqui precisando. Eu sei que existem pessoas talvez atravessando dias tão turbulentos. Estamos vivendo dias, ó Deus, tão difíceis, mas que Tu possas, a partir dessa palavra, mudar o rumo da nossa história. Encontre agora, Pai, corações abertos. Espírito Santo, e aqueles que estão aqui desejosos por algo que só o Senhor pode dar. Espírito Santo, que Tu possas, ó Deus, fazer com que essas pessoas sejam realmente visitadas aqui agora. Que todo o vazio, que tudo aquilo, ó Deus, que para nós é falta, seja agora preenchido. Em Cristo Jesus está tudo aquilo que nós precisamos. Em Cristo Jesus nós encontramos absolutamente tudo aquilo que muitas vezes nós estamos procurando em pessoas. Pai, que o amor para nós não seja uma necessidade, mas que seja realmente algo que está em nós e que vai ser transbordado através de nós. Que possamos, ó Deus, servir mediante o amor. Deus, eu oro, encha agora o nosso coração da Tua presença. Visita, ó Deus, o coração de cada um dos Teus filhos e dá a eles agora, ó Deus, a alegria de sair daqui hoje satisfeitos. A Tua presença nos satisfaz. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus.